Olá, queridas consciências! Chegando aqui para mais uma lição do livro Um Curso em Milagres. Hoje, a lição 327 aqui deste livro maravilhoso. Se você chegou aqui pela primeira vez, então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui nesse canal você vai encontrar uma playlist chamada Um Curso em Milagres. Lá você vai encontrar todas as lições que já foram gravadas aqui do livro. Então, o que a lição 327 nos traz hoje para a nossa reflexão? Só preciso chamar e tu me responderá. Então, aqui, do que essa lição está falando? Da fé, da nossa fé, de que tudo aquilo que a gente precisa, toda a orientação, todo o direcionamento que a gente precisa, é só pedir que a resposta virá para cada um de nós. Vamos ver o que a lição fala. Não me é pedido que aceite a salvação, baseando-me em uma fé sem fundamentos, pois Deus prometeu que ouvirá o meu chamado e Ele mesmo responderá. Que eu apenas aprenda por experiência própria que isso é verdadeiro e a fé nele seguramente virá a mim. Então isso é verdadeiro. Pedirdes e vos será respondido. Então aqui, primeira coisa que eu entendo aqui dessa lição é que é uma necessidade de compreender o propósito da nossa existência, que foi uma criação deste Deus, dessa fonte criadora. Então nós já somos esse desejo deste Pai absoluto, desse Criador absoluto. E aqui, este Deus, a gente precisa olhar para ele de uma forma muito mais macro. Não estamos falando daquele Deus compreendido pelas religiões, mas de uma suprema força. Deus é uma força, Deus é a consciência manifestada em tudo e em cada um de nós. Então, esta força criadora, Deus, ele nos permitiu essa experiência a partir de um desejo dele. Por isso é que tudo aquilo que a gente necessita a partir da fé será providenciado. E fé, uma palavrinha, né? Com 2 letras apenas, fé. Como é desafiador ter fé. A fé absoluta. Às vezes a gente fala, eu tenho fé que tudo vai se resolver. Mas aonde está a nossa mente? Lá nas questões, lá na dificuldade, lá no problema, lá no e se, lá no mas será que vai dar certo? Quando a gente tem esse tipo de pensamento, é uma prova de que não existe fé. Se a gente tem fé, a gente sequer cogita qualquer possibilidade de alguma coisa dar errado. A fé tira toda a dúvida. A fé nos coloca em um lugar de profunda confiança e leveza. E, gente, eu falo por mim mesma. Tem algumas coisas, algumas áreas da minha vida que eu sinto muita leveza, muita fé. Eu sei que estou sendo direcionada, eu sei que o meu canal de comunicação entre mim e o divino que habita em mim, a minha essência, que é a verdadeira natureza de quem eu sou, esse canal ele está aberto. Então eu percebo esta fé aonde não existe a dúvida. Porém, eu confesso que em algumas áreas da minha vida eu ainda não alcancei este nível absoluto de fé, de confiança. E é justamente nestas áreas onde eu ainda não alcancei esse nível absoluto de fé, é que as coisas ficam ali, meio que travadas, não acontece do jeito que eu gostaria, vem as frustrações, enfim, são várias situações que acontecem me mostrando, evidenciando que faltou da minha parte a fé, que faltou da minha parte confiar no direcionamento. Quando eu digo confiar no direcionamento, não estou dizendo que você precisa buscar isso em algum lugar
numa igreja, num templo, numa mesquita, numa cartomante, em algum lugar. Não, você não precisa buscar isso em nenhum lugar a não ser dentro de você. Então, eu percebo que nas áreas que eu ainda não consigo sentir esta fé, é porque existem pensamentos, paradigmas, programas e crenças que ainda controlam o resultado. Então, quando você olha para a sua vida, que algo não está acontecendo como você gostaria ou você está se frustrando, é porque você não está permitindo o direcionamento da sabedoria divina que habita dentro de você. Não existe fé suficiente para que você permita soltar o controle, para que esta sabedoria divina dentro de você possa te conduzir. E de que forma a gente solta esse controle? É quando a gente diz, olha, qual é a sua vontade aqui? Me mostra, que eu sinta, que eu perceba, me mande os sinais e eu simplesmente vou seguir esses sinais. Isso é a fé. Isso é a gente permitir que sejamos direcionados, conduzidos por uma força maior do que a força da nossa mente limitada. Então, todos nós aqui, eu, você, estamos nesse processo de alcançar este nível de fé absoluta e sermos conduzidos por essa consciência superior à nossa mente humana. Como humanos, a gente sim devemos admitir que nós somos limitados, mas com a presença divina somos ilimitados. Não existe nenhum obstáculo a partir do momento que a gente abre esse canal e permite que através deste canal as informações em forma de direcionamento chegue até cada um de nós. E agora me diz, coloca lá nos comentários, você também percebe que as áreas que ainda não estão do jeito que você gostaria que estivessem, você percebe o seu controle, a sua dúvida, a sua insegurança, o seu medo? Você percebe, você consegue analisar e perceber essa necessidade de estar ali apegado ao resultado, apegado ao resultado? Deixa lá nos comentários se você também já consegue olhar para sua vida e dizer, tá faltando fé aqui. Eu estou duvidando. Eu estou duvidando que isso é possível. Então, essa falta de fé, essa dúvida, essa insegurança é porque a gente não confia que existe uma força suprema divina nos conduzindo. É por isso, a gente agarra a necessidade de achar que a gente pode prever o resultado. Mas a gente não pode prever o resultado. A nossa mente, ela não comporta prever o resultado. A gente pode desejar, a gente pode visualizar, a gente pode querer ali, através dos nossos processos, manifestar o resultado. Mas a gente não consegue prever como exatamente vai ser o resultado. Por isso que a gente precisa soltar e confiar, ter fé, acreditar, se deixar, se permitir ser direcionado, ser conduzido. Esse é um desafio, que é esse soltar. O soltar é um grande desafio na nossa vida. E o que controla esse soltar é as nossas crenças, os nossos paradigmas, aquilo que a gente acha. A gente sempre acha alguma coisa. E esse achar, muitas vezes, criam barreiras enormes entre nós e o resultado que a gente deseja alcançar. Seguindo aqui para a lição, o que mais ela diz? Essa é a fé que perdurará e que me levará cada vez mais diante na estrada que conduz a Ele, pois assim terei certeza de que Ele não me abandonou e ainda me ama, esperando apenas pelo meu chamado, para dar-me toda a ajuda de que preciso para vir a Ele. E esse vir a Ele, o que seria?
Eu entendo aqui que é um estado de felicidade absoluto, um estado de plenitude. Então, aqui na Terra, a gente pode trazer esse estado de felicidade e plenitude absoluto. Por isso que na Bíblia mesmo, ou em muitos outros livros, inclusive aqueles livros ocultos, livros iniciáticos, que fala desta conexão entre céu e terra, reino de Deus, paraíso, o jardim do Éden, tudo isso são metáforas para definir um estado de felicidade absoluta, um estado de plenitude. E o que cada um de nós aqui nesta terra estamos buscando? Não é por felicidade? Às vezes a pessoa ela diz, eu quero uma casa nova. Na verdade, a casa é aquilo que vai trazer esse sentimento de felicidade para ela, de plenitude. Às vezes a pessoa quer um carro novo. Aquele carro novo vai trazer para ela um sentimento de felicidade, de plenitude. Então, toda vez que a gente deseja alguma coisa e essa coisa é material, é palpável, na verdade, essa coisa ela representa um sentimento que a gente quer experimentar. E, no geral, é felicidade, é se sentir completo. Então, esse voltar para casa, que esse voltar para ele, enquanto aqui nesta terra, neste planeta, nessa experiência como humano, é essa ancoragem desse estado mental de felicidade e de plenitude. É possível viver esse estado de felicidade e plenitude aqui neste planeta com tantos desafios? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, é possível. E essa é a minha maior busca, essa felicidade, não nas coisas, mas essa felicidade do estado mental, de fazer aquilo que me completa, de fazer aquilo que me torna perceber, que me permite perceber que existe algo maior fluindo através de mim, de dentro de mim para fora. Então, eu acredito sim que mesmo em meio a esse caos, em meio a todos esses contrastes que a gente vê nesse planeta, eu acredito que sim, é possível viver aqui, trazendo para este lugar, na nossa consciência, no nosso estado mental, o paraíso, o jardim do Éden, o céu. Eu acredito sim. É uma busca, né? E para acreditar nisso, eu preciso ter fé de que isso é possível. Então, esta fé de que isso é possível, eu tenho. Então, isso já é um bom começo. E você, diz aí, você acredita também que é possível viver em um estado mental de pura felicidade e plenitude nesse planeta? E o que a lição traz mais pra gente? Pai, agradeço a Ti, porque as Tuas promessas jamais falharão na minha experiência se eu apenas testá-las. Olha a chave aqui. Às vezes a gente não toma uma decisão, a gente não escolhe porque a gente tem medo, porque a gente duvida, porque a gente se sente inseguro. Mas aqui ele diz, se eu apenas testá-las. Então as promessas de Deus estão nas experiências que a gente vai viver. E muitas vezes a gente pede algo para Deus, né? Para o superior, para o nosso Espírito Santo, centelha divina, eu superior. E aí vem um sinal, ele manda um sinal do que é para a gente fazer. E o que a gente faz? Fica com medo de ir. A gente não consegue. A gente nem percebeu que foi um sinal que chegou pra gente falando assim, ó, vai e faz. E aí a gente não faz. Por quê? Porque a gente tem medo de ir lá e experimentar. Porque às vezes aquela experiência que a gente vai ter que passar por ela, vivenciar ela, é nova pra gente. E a gente tem medo do novo, do desconhecido. Então aqui a lição diz, se eu apenas testá-las. Ou seja, muitas vezes a gente tem que ir para o mundo. Muitas vezes a gente tem que correr o risco.
Muitas vezes a gente tem que fechar o olho e ir de olho fechado mesmo. Porque é nas experiências que a gente vai provar a nossa fé. Olha só, olha só. O desafio aqui é testar, não ter medo de testar, não ter medo de experimentar, não ter medo de se arriscar. Se a gente tem fé que nós estamos sendo conduzidos por uma força maior do que a nossa, que habita dentro de nós, tudo cooperará, tudo irá de uma forma, acontecerá de uma forma que o resultado seja positivo para aquele momento que a gente precisa experimentar, para a gente passar por aquele processo. E aqui positivo não significa que vai ser do jeito que você queria, mas vai ser do jeito que você estava preparado para vivenciar aquilo. A gente só recebe de acordo com o que a gente está ali preparado para receber. Então aqui é passar pelas experiências. E a gente se conhece, a gente se aprofunda nesse nos conhecer através das experiências. E a gente só compreende Deus através das experiências. A gente só compreende a vida, a magnitude da vida, através das experiências. A gente só supera os nossos medos através das experiências. Então aqui a lição já deu a chave. Se eu apenas testá-las na minha vida. Então, que eu tente, portanto, fazer uma experiência e que não as julgue. Ou seja, você vai vivenciar uma experiência sem o julgamento de bom, ruim, certo e errado, gostei, não gostei. São experiências. Aí tá um grande desafio também, né? A gente passar por certas coisas e dizer, foi perfeito como tinha que ser. A Kabbalah, um dos ensinamentos que ela diz, é exatamente isso. Tudo que nos acontece é perfeito. Então eu saio do julgamento bom, ruim, merecido, não merecido, certo e errado. Eu saio desse julgamento e diz, eu recebi algo perfeito. Porque naquele momento era exatamente aquilo que eu estava preparada para receber. Percebe como tudo muda? Como a gente começa a olhar a experiência de uma outra forma. E quando a gente sai desse julgamento aqui, a gente sai do vitimismo. A gente sai daquele julgamento de que existem os escolhidos, ou existem os melhores, ou existem aqueles que têm mais sorte. Não existe isso. Não existe isso. Olha que legal. Continuando, o teu verbo é um contigo. Tu dás os meios pelos quais vem a convicção e a certeza de que o teu amor duradouro foi finalmente obtido. Ou seja, essa conexão com o divino em nós, com a nossa força espiritual, com a nossa essência, ela vem através deste caminho, aonde eu vou eliminando os obstáculos, aonde eu vou eliminando o controle do meu ego, aonde eu vou eliminando as minhas crenças, aonde eu vou eliminando o meu medo. Eu vou deixando para trás isso, porque eu vou vendo que essas experiências, elas estão me trazendo algo valioso. Elas estão me permitindo evoluir de uma forma que, se eu ficasse parada lá num lugar com medo, insegura, eu não conseguiria passar por essa experiência. Então a vida, ela é um contínuo movimento. A gente precisa se movimentar nas nossas experiências, em tudo. Sabe aquela pessoa que entra num trabalho e ela fica 1 ano fazendo uma coisa e depois 2 anos fazendo aquela mesma coisa, 3 anos fazendo aquela mesma coisa. Ela perde a motivação, ela perde o entusiasmo e ela não evolui naquilo que ela está fazendo. Então o movimento é quais outras experiências eu posso viver
nisso que eu faço, nesse trabalho, nesse relacionamento, né? Eu não sou casada, mas eu vejo relacionamentos que caiu ali naquela mesmice e perdeu a graça, perdeu a energia, né? Eu tenho pessoas que eu conheço que dizem, o meu casamento, ele não tem novidade, enfim. Por quê? Porque não tem um movimento, as pessoas não se experimentam de uma forma diferente, não fazem coisas diferentes, não se testam. Então, quando isso acontece, é como se a gente perdesse a energia e o entusiasmo pela vida. E aí, como que esse divino, essa força, vai se experimentar através de nós se a gente caiu numa zona de conforto? E tem muita gente que não vê graça na vida, porque não está se experimentando, não está se testando, não está fazendo este canal de comunicação com o seu divino, seu interior e dizer, puxa vida, o que mais eu posso experimentar dessa vida para que eu me sinta mais feliz, para que eu me sinta mais plena, mais pleno, para que eu sinta algo diferente. Eu quero sentir algo diferente. E cada um de nós tem um desejo por experimentar coisas, porque é da nossa natureza. A gente tem vontade de experimentar coisas diferentes. Então, se você fizer aí uma reflexão rápida na sua vida, quais são as coisas que você tem vontade de experimentar para sentir uma felicidade, para sentir um estado de conquista, de plenitude, para sentir algo diferente que venha preencher essa sensação de que alguma coisa está faltando. Essa coisa que está faltando é sempre um vazio por algo que você ainda não experimentou. Então, se a gente se conecta com o nosso divino e se a gente se permite receber esse direcionamento, ele vai nos conduzir para essas experiências. Mas a gente precisa se permitir. Nós temos este livre arbítrio de permitir, de fazer uma escolha, de tomar uma decisão. Então, para mim, né, foi essa mensagem que essa lição trouxe e eu achei bem profunda, eu gostei de refletir nela. Pude olhar de uma forma bem sincera para minha vida, os pontos que eu ainda preciso ajustar. Todos nós estamos aqui no movimento de evolução. Então, quais são os pontos que você precisa ajustar na sua vida baseada nesta lição de hoje? Fica a reflexão. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário aqui falando o que você achou dessa lição, porque é muito importante para mim. Nosso canal, ele está crescendo e o que isso significa? Que quando você curte o vídeo, quando você comenta, tudo isso faz com que o YouTube entenda que este vídeo aqui, ele é relevante, porque alguém curtiu, alguém comentou. E aí ele começa a entregar, os seus algoritmos começam a recomendar este vídeo para outras pessoas. Então eu desejo muito que este canal cresça, porque sim, o que eu trago aqui é justamente para ajudar outras pessoas nesse despertar da consciência. Tá bom? Então fico por aqui, te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo!